Bom dia, irmãos. A A paz. paz esteja com todos, amém? Bom dia, Nessa pastora. Nós já vamos começar o nosso culto. Bom dia, Amém, paz. Jesus. Bom dia a todos, a paz. E nessa manhã o nosso Deus possa falar ao nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, porque hoje eu creio que o Senhor nosso Deus vai tratar em nossas vidas. As pessoas que vão estar ouvindo no YouTube, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Não sei que hora nem que momento que vocês vão estar ouvindo essa palavra, mas eu creio que a palavra vai tratar no coração de cada um de vocês, em nome de Jesus. Eu quero louvar ao nosso Deus nessa manhã, porque o nosso Deus, ele é maravilhoso. Nós somos da Cogic Peniel, aqui do Jardim Santo André. Estamos juntos com o pastor Robson Franco, fazendo ali a obra do Senhor. E eu creio que Deus nos trouxe para este lugar para ser um canal de bênção na vida de cada um de vocês que vão ouvir essa palavra, porque eu creio que Deus vai preparar um momento para você estar ouvindo a palavra de Deus, não sei que hora, nem o momento, pode ser de manhã, pode ser à tarde, pode ser à noite, mas a palavra do Senhor, ela vai ser ministrada em nossos corações nessa manhã. Que você possa abrir o teu coração, a tua alma, receba no teu espírito a palavra de Deus, nesse dia que o Senhor fez. Porque até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor nos sustentou, o Senhor cuidou de nós. Você tem motivos nessa manhã para glorificar o nosso Deus? Eu tenho muitos motivos, porque é mais uma semana que até aqui o Senhor nos sustentou, o Senhor nos guardou. Eu, você que está aí na sua casa, você que vai ouvir essa palavra neste culto, você que vai adorar o nosso Deus juntamente com o grupo de louvor nessa manhã. Olha como que Deus prepara para mim, para você, um dia maravilhoso. Quantos queriam estar nessa manhã juntamente conosco e não tiveram forças, não conseguiram, mas isso não vai impedir de você ir lá no YouTube, se inscrever e ouvir a palavra de Deus. Amém? Quero nessa manhã pedir ao nosso pastor Ed para estar fazendo a invocação em nome de Jesus. E logo em seguida eu gostaria de pedir para a missionária Aline estar fazendo a leitura da palavra de Deus. E logo após a missionária Aline, ao término da leitura, o grupo de louvor, Ministério Peniel de Louvor e Adoração, está com a oportunidade de louvar 2 louvores. Amém, Jesus? Glória a Deus. Amém, pastor Ed? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Amado Deus, te louvamos, te bendizemos e já te agradecemos, Senhor, por mais um culto na Igreja de Deus em Cristo Peniel. Senhor, pela vida do nosso pastor presidente, sua esposa, filho, por a vida de cada pastor, de cada elder, de cada missionária, de cada levita, de cada colaborador, de cada membro. Senhor, eu creio, Pai, que o Senhor já vai cuidando de cada um, dos seus entes queridos. Senhor, te agradecemos porque creio, Senhor, que é mais um culto, Senhor. Através dessa rica oportunidade, onde nós te louvamos, te bendizemos, e eu creio, Senhor, a cada um nesta transmissão, Pai. Que seja o vizinho da direita, o vizinho da esquerda, dos 4 cantos aonde chegar. Abençoa os seus servos. Abençoa, Senhor, os lares. Abençoa a
cada casa representada, ou ao exato momento que o ente querido vai estar ouvindo a este mais um culto racional ao nosso Deus. Aos nossos levitas, Senhor, que quando louvarem, entoarem, eu creio, Senhor, que entoarão no teu santo trono. Pai amado e querido, usa cada um. Usa nessa manhã, Senhor, na palavra de inspiração, a cada oportunidade dada nos louvores, Senhor, e no especial, a palavra que o Senhor tem aos nossos corações. Usa, Pai amado e querido, a cada um, porque eu creio, Senhor Jesus, a palavra liberta, a palavra cura, a palavra salva. E é isso, Pai, que aqui estamos, bendizemos e profetizamos nessa manhã, Senhor. Seja bem-vindo, Pai, seja bem-vindo, Filho, seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Assim nós te pedimos, assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amém, irmãos. Bom dia. Graça e paz a todos. Amém. Quero estar lendo Salmos 1. Aleluias. Salmos 1 diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Amém, irmãos? Bom dia, igreja, paz do Senhor, amém? Que nós venhamos adorar agora nessa manhã. É tão bom nós levantarmos e já estarmos adorando nosso Senhor Jesus, dando louvores a Ele, que você venha dar o seu melhor louvor agora, amém? Se você souber esse louvor, louve comigo. Tu és tudo que eu mais quero, o meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Aleluias, glórias a Deus. Amém, aleluias.
Nesse mesmo espírito, irmãos, nós vamos continuar louvando, vamos continuar adorando ao nosso Deus, né? Você aí na tua casa, onde você está, coloca a mão aí no teu coração, deixa o Espírito Santo de Deus aí, ó, tratar no teu coração nessa manhã, deixa ele sondar teu coração, transformar a tua vida nessa manhã. Eu acredito e creio, em nome de Jesus, que nós não estamos aqui à toa, que você que vai estar assistindo não está à toa assistindo. Deus, ele tem promessa nas nossas vidas. Deus, ele tem algo grandioso para fazer nas nossas vidas. Creia em nome de Jesus. Coloque a mão aí no teu coração. Feche os teus olhos. Louve juntamente comigo esse louvor e deixe o Espírito Santo de Deus entrar aí, ó, no teu coração e mudar a tua vida. Aleluias. Oh, glórias a Deus. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Declare nessa manhã. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, e me conheces. Diga para Deus, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo e no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me,
Senhor, usa-me. Aleluias, Deus. Amém, Jesus. Que o Senhor nessa manhã venha nos usar, né? Que nessa manhã o Senhor venha usar a nossa missionária. Convido nossa missionária Érica nessa manhã para estar inspirando ao nosso coração. Eu creio que o Senhor vai usar a vida dela grandemente, como diz esse louvor, né? Usa-me, Senhor. Que o Senhor nessa manhã possa usar a vida dela para nos abençoar, para nos inspirar nessa manhã, inspirar o nosso coração, porque o culto ele já iniciou e nós estamos nos preparando nessa manhã através do louvor, através da inspiração, através da leitura, através da invocação, porque o Senhor ele já se faz presente no nosso meio, amém, igreja? Você pode estar glorificando o nosso Deus pela sua presença nessa manhã. E eu creio que Deus vai usar grandemente a nossa missionária Érica nessa manhã para trazer uma inspiração para as nossas vidas nessa manhã. E após a missionária Érica, gostaria de estar convidando o Ministério Peniel de Louvor, mais uma vez, para estar trazendo um louvor ao nosso coração nessa manhã. Amém, Jesus? Glória a Deus. E logo após o louvor, eu gostaria de pedir para o Elder Mateus estar fazendo uma oração pelo nosso projeto de vida, o projeto da colheita. Amém, Jesus? Amém, missionária Érica? Amém. A paz do Senhor a todos. Graças a Deus nós estamos aqui mais um dia, adorando o Senhor Jesus. Eu quero agradecer a oportunidade aos nossos pastores, ao Bispo Ivo Mariano, mesmo em sua ausência, ao nosso pastor Robson, missionária Neuza, todos os missionários e elders aqui presentes, amém? E a todos os irmãos que estão presentes aqui. Que o Senhor possa abrir o seu coração e o seu ouvido para que você possa ser inspirado, em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em João, capítulo 3, amém? João, capítulo 3, eu vou ler a partir do versículo 1 mesmo. João, capítulo 3, que diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes de Deus, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és o mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade, te digo que nós dissemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis? Se vos falar das celestiais, ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Esse capítulo de João é um capítulo muito conhecido, né? Como o novo nascimento, a vida nova com Deus. E ele é um capítulo muito, muito interessante, porque
às vezes possa ser até mesmo o que acontece com muitas pessoas que não conhecem a Deus. Às vezes a gente pergunta, você tem que nascer de novo, e elas vão lá e perguntam, mas como assim eu vou nascer de novo? E Nicodemos, ele foi realmente uma pessoa que ele tirou as dúvidas mesmo, ele até se perguntou, porventura eu tenho que entrar dentro do ventre da minha mãe para nascer de novo? Isso é algo muito óbvio até, né? A gente fica se perguntando, mas como alguém pode pensar nisso? Mas são perguntas que muitas pessoas elas têm em sua mente, são perguntas que muitas pessoas ainda não têm justificadas em suas mentes, né? Só que o que eu quero dizer hoje é que se você mesmo, você nasceu de novo, você está como um bebê na presença do Senhor Jesus, você já experimentou esse novo nascimento? Porque às vezes a gente está na igreja, mas apenas está na igreja. A gente não é igreja. Às vezes nós estamos na igreja e a gente está fazendo algumas coisas, porém aquilo talvez seja só para alguém falar que você está fazendo, às vezes aquilo seja apenas para falar que você tá ajudando em alguma coisa, mas você está fazendo de todo o coração? Você está fazendo realmente porque Deus tem te chamado para você fazer e você está fazendo aquilo com todo o coração, você está fazendo aquilo porque realmente você nasceu de novo e você quer servir mesmo a Deus, que você quer servir mesmo, exaltar mesmo a Ele, entregar mesmo a Ele toda a sua adoração, todo o seu louvor? Igreja, o Senhor Jesus, Ele está voltando, Ele já está às portas e a gente tem visto isso, a gente tem visto muitos sinais que Ele já está às portas. E se você não nascer de novo, se você for carne, você é carne. Se você for espírito, você é espírito. Então, que você seja realmente espírito. A carne, ela nos leva à tentação, ao pecado, a coisas controversas. Mas o espírito, ele nos leva cada vez mais perto de Deus. O Espírito, ele nos leva cada vez mais a ser íntimos de Deus. O Espírito, ele nos leva cada vez mais a estar realmente prostrados aos pés do Senhor Jesus. O que eu quero dizer é que você não precisa, pegar e falar assim, não, eu estou aqui na igreja só para estar. Não, igreja, adorar o Senhor Jesus é maravilhoso. Exaltar o Senhor Jesus é maravilhoso. Dizer que você é filho de Deus é maravilhoso. Dizer que você tem um pai bondoso, um pai amoroso, um pai que te ama de verdade é maravilhoso. Às vezes o nosso pai terrestre nem liga mais pra gente. Às vezes o nosso pai terrestre nem esteja mais aqui. Às vezes o nosso pai, ele realmente abandone o seu filho e tudo mais. Só que o nosso pai, o nosso Deus, ele está conosco em todo tempo. O nosso Deus, ele cumpre as suas promessas. O nosso Deus, o nosso Pai eterno, ele nos ama verdadeiramente, igreja. E ele te ama. Se você está aqui hoje é porque ele te ama. Se você está respirando hoje é porque ele te ama. Se ele tem te dado todo o sustento é porque ele te ama. Ele te ama verdadeiramente, independente se você está errando, se você é pecador, porque nós somos pecador. Nós somos pecadores, mas ele nos ama verdadeiramente, independente de qualquer coisa. Porém, a gente não pode ficar em cima do muro. Em cima do muro é o que nós não podemos ficar. Ou a gente é, ou a gente não é. Ou a gente é carne, ou a gente é espírito. Ou a gente é sal, ou a gente é um açúcar. Ou a gente é luz, ou a gente é treva. Apenas isso, igreja. Existe apenas duas opções, o bem e o mal. Existe apenas duas opções, Deus ou o diabo nas nossas vidas. E se você não escolher a Deus, a sua vida realmente ela só vai ser em declínio, é como um gráfico, que ela tá lá em cima quando você tá com Deus. E aí você
pensa que, tá tudo bem, eu não preciso mais de Deus, já tenho tudo que eu quero. E aí esse gráfico, ele começa a declinar. E ele só vai descendo, só vai descendo, só vai descendo. É onde sua vida começa a perder o rumo, onde você começa a ter crises, onde você começa a ver que você está sozinho. É isso, igreja, mas se você nascer de novo, se você nascer realmente do Espírito, se você falar assim, Senhor, com certeza eu quero me entregar a Ti, com certeza eu quero que o meu coração seja Teu, com certeza o Senhor Jesus, Ele estará com você em todos os momentos. Eu já disse aqui que as provas, elas vão vir, porém nós vamos passar porque nós temos o Espírito Santo dentro do nosso coração. Então, tudo vai passar, igreja. Só crer no Senhor Jesus e nasça de novo. É preciso realmente nascer de novo. É preciso realmente estar com Cristo todos os dias. Se você saiu do jardim do Senhor Jesus, volte para o jardim, porque Ele te ama. É que nem aquele louvor diz, o nosso orgulho, Ele tirou a gente do jardim. Só que tudo o amor que o Senhor tem por nós, Ele nos retornou ao jardim. Então que você possa estar com essa palavra no seu coração e que se você vê que você realmente não está mesmo no Espírito, que você ainda está ali em cima, que você ainda tem alguns deslizes, igreja, nasça de novo. Peça para que o Senhor possa te renovar, peça para que Ele possa te restaurar e volte à inocência de como uma criança. Aquele nascer de novo, eu penso que quando a gente nasce de novo, a gente está ali bebê. Então, seja um bebê na presença do Senhor Jesus. Aquele bebê inocente, aquela criança inocente que às vezes a gente erra, mas a gente está ali, a gente pede perdão de novo, sabe? Nasça de novo, igreja. Adore ao Senhor Jesus e exalte a Ele todos os dias, amém? E aqui já termina a inspiração, amém? Eu já vou estar louvando aqui com o Ministério de Louvor, que você possa louvar aí na sua casa e exaltar a Ele, amém? O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece, o amor se ganha, de graça recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece, o amor se ganha, de graça recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus.
Eu quero conhecer Jesus, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua. 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 Amém. Bom dia, irmãos. A paz seja com todos. Estarei fazendo aqui a oração pelo projeto de vida 2020 da nossa igreja. Senhor, meu Deus, meu Pai, Tu és Deus tremendo, Tu és Deus forte e poderoso, Pai. Tu és um Deus que pode fazer e realizar, Deus, em nossas vidas muito mais do que aquilo que nós conseguimos enxergar. O Senhor é aquele que consegue realizar muito mais do que o nosso olho ou a nossa mente mentaliza, Pai. E é pensando nisso, Deus, aleluia, que eu quero sim fazer dedicar essas palavras de honra e glória a Ti, Pai, porque o Senhor é digno de receber verdadeiramente, Deus. O Senhor é o Deus digno de receber todo louvor e adoração, Pai. E eu faço menção a esse louvor e adoração a Ti justamente porque o Senhor merece receber, Deus, não somente porque o Senhor já fez acontecer em nossas vidas, Pai, mas mesmo se o Senhor não tivesse feito, o Senhor já seria digno de receber o louvor e adoração, Pai. E como o Senhor fez, Pai, eu também já quero deixar o agradecimento aqui, Deus. Eu sei que todos nós somos gratos a Ti, Pai, por tudo que o Senhor já fez e realizou, Deus. O Senhor encontrou, deixou em nossa igreja, em nossos pastores, este projeto abençoado, Pai, aleluia, pelo qual eu creio que por intermédio dele o Senhor nos deu algumas bênçãos, Pai. E eu sei que o Senhor quer nos dar mais algumas, Senhor. Então, pensando nisso, eu quero já entregar todos os pedidos que ali estão escritos, Pai. Os pedidos que estão escritos e descritos, Deus. Eu sei que os irmãos, teus servos fiéis, eles escreveram ali com carinho, escreveram ali com amor, Deus, aleluia, e com fé, de que podem receber de Ti, Pai. Eles escreveram porque eles creem, Deus, que o Senhor pode fazer e realizar. Eles escreveram ali com fé no nome do Senhor Jesus Cristo, que pode fazer realizar qualquer coisa, Deus, assim como está descrito na Tua palavra, Pai. Então, pensando nisso, eu quero entregar e deixar assim, bem explícito e entregue a Ti, Pai, tudo que ali está descrito, Deus, e pedir que o Senhor venha estar realizando, Pai, para que o Seu nome possa ser exaltado, para que o Seu nome possa ser engrandecido em nosso meio, Pai, para que a nossa fé possa ser fortalecida e multiplicada, Pai, para que nós possamos crescer mais um pouco mediante o recebimento dessas bênçãos, Deus. Pensando nisso, eu quero fazer essa oração a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo, pedir que o Senhor nos abençoe cada dia mais e mais, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Amém, Elder Mateus. Que Deus abençoe por essa oração poderosa. E realmente as nossas orações o Senhor tem ouvido. Nós temos visto as pessoas darem testemunho dessa colheita desse ano de 2020, desse projeto maravilhoso. E Deus nos abençoando cada dia mais. Louvado seja Deus pela tua vida, por essa oração nessa manhã, pelo esse projeto de vida. E você que ainda não teve a oportunidade de estar fazendo esse projeto,
decorrido a pandemia, mas que você tenha a oportunidade de colocar o teu pedido aí, escrever aí, e nós vamos estar orando, e você apresente aí diante do Senhor mesmo na tua casa, faça o teu pedido, né, e coloque aí no momento das nossas orações, nós vamos estar orando, em nome de Jesus, que o nosso Deus, ele é maravilhoso, amém? Nessa manhã eu quero estar convidando a nossa irmã Bárbara Queiroz, que vai estar fazendo o solo sermônico, amém? E após o solo sermônico, eu gostaria de estar chamando o nosso pastor presidente, pastor Robson Franco, da Igreja Cogic Peniel, nessa manhã, o nosso presidente, para estar trazendo uma palavra ao nosso coração. Amém, irmã Bárbara? Não existe Deus como o Senhor, e na beleza incomparável é. Nada neste mundo satisfaz. Tu és a fonte, nunca secará. Tua presença é tudo para mim. Tua presença é tudo para mim. O tesouro do meu coração. Quando estou fraco, me estende as mãos. Dos meus erros não se lembra mais. E o futuro em tuas mãos está. Tua presença é tudo para mim. Só tua presença é tudo para mim. Só tua presença é tudo para mim. Oh, Jesus, oh, Jesus, tua presença é tudo para mim. Oh, Jesus, oh, Jesus, tua presença é tudo para mim. O tesouro do meu coração. Quando estou fraco, me estende as mãos. Dos meus erros não se lembra mais. E o futuro em tuas mãos está. Tua presença é tudo para mim. Só tua presença é tudo para mim. Oh, Jesus, oh, Jesus, tua presença é tudo para mim. Oh, Jesus, oh, Jesus, tua presença é tudo para mim. Oh, Jesus,
Oh, Jesus, tua presença é tudo para mim. Amém, irmãos. Aleluia. Glória a Deus, um bom dia a todos, que a paz esteja com todos. Com muita alegria que mais uma vez estaremos ministrando a palavra do Senhor. Espero que Deus em Cristo possa estar tratando grandemente com a sua vida, em nome de Jesus, porque é mais um dia, mais um domingo, mais uma semana que o Senhor tem nos proporcionado de iniciar, e com certeza Deus, Ele tem algo poderoso para tratar em nossas vidas. Já fomos abençoados, já louvamos a Deus, já fomos inspirados, mas neste momento eu quero que você, junto comigo, possa abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 1. Evangelho de Marcos, capítulo de número 1. Enquanto você abre a sua Bíblia aí, eu quero estar honrando aqui mesmo em sua ausência o nosso bispo Ivo Mariano, estar honrando pastor Ed, pastor Mateus, missionária Neuza, missionária Érica, missionária Aline, missionária Cícera, a cada um dos cooperadoras, Ministério de Louvor, e a cada um dos santos presentes nesse culto, em nome de Jesus, a cada um dos amados irmãos, irmão Valmir, irmão Albino, cada um daqueles que tem estado conosco. Infelizmente, devido a essa pandemia, não estamos presentes fisicamente, mas para a glória de Deus, em momento algum, nós nos afastamos uns dos outros e também não nos afastamos do Senhor, porque não precisamos estar entre quatro paredes necessariamente para estarmos adorando ao Senhor. O melhor lugar de nós adorarmos ao Senhor é em nossa casa, como diz que nós temos que entrar no quarto, fechar a porta e ali clamar ao Senhor. Mas quando as coisas normalizarem, estaremos sim retornando, estaremos sim congregando, porque essa é a vontade do Senhor. Que os irmãos estejam em união, como diz ali Salmo 133, e complementando ali o Salmo 102, o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então nós temos que estar alegres quando temos a oportunidade de poder estar indo numa igreja, poder estar adorando ao Senhor juntamente com os irmãos. Nesse momento quero estar lendo, você que já abriu aí sua Bíblia, no Evangelho de Marcos, capítulo de número 1, vai até no versículo de número 29. Eu quero estar lendo aqui de 29 até o 39. A Bíblia diz assim, Evangelho de Marcos, capítulo 1, a partir do 29. E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada, com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão, e levantou-a, e a febre a deixou. E servia-os. E tendo chegado à tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta. E Olá, bem-vindo ao serviço de testes de chamada do Skype. Após o sinal, deixe uma mensagem de até 10 segundos. Sua mensagem será repetida logo em seguida. Eita, entrou aqui no meio. Vamos dar continuidade, irmãos. Essa eu não esperava. Mas aqui, versículo 33, assim: e toda a cidade se ajuntou à porta, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Versículo 35. E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam. E achando-o lhe disseram, todos te buscam. E ele lhes disse, vamos às aldeias vizinhas,
para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles, por toda a Galileia, e expulsava os demônios. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor tratou comigo para trazer esta palavra. É uma palavra assim, nós lendo ela, nós já temos um certo entendimento. É um texto que ele é um texto bem explicativo, onde fala que Jesus ali, junto com os discípulos estavam indo ali, foram até a casa de Pedro, e quando chegam ali na casa de Pedro, falaram para Jesus que a sogra de Pedro ela estava com febre, estava doente, e a Bíblia diz que Jesus pega ela pela mão, levanta ela estava deitada ali, imagino ali, com febre, com dores ali, mas no momento que Jesus pega ela, Jesus a cura, e a Bíblia continua dizendo que ela pega, se levanta e começa a servir ao Senhor, aos que estavam ali, e posterior a isso, começaram a trazer as pessoas que estavam doentes ali, e Jesus foi curando, foi expulsando o demônio, e ali foi mais uma vez Jesus operando os milagres, Jesus curando, e depois ele fala, agora vamos para aldeias vizinhas, vamos pregar, porque foi para isso que eu vim. Então, o Senhor Jesus, ele tem propósitos diversos para a vida de diversas pessoas. Ali, em específico, Jesus, ele vai até a casa de Pedro, ele cura ali a sogra de Pedro, cura outros enfermos, que fala no versículo de número 32, que trouxeram vários enfermos e Jesus cura, e depois, versículos 33 e 34, fala que ele curou e também expulsou muitos demônios. Então, nós sabemos que o Senhor, não independente da enfermidade, ele tem poder para curar. Eu quero, nesse momento, estar trazendo essa palavra de cura para você que está ouvindo este culto aqui nesta manhã, para nós pelo Skype, para você que acessou aí no YouTube, no nosso canal, Igreja de Deus em Cristo Peniel, você que vai ouvir essa palavra, não sei o horário que você vai estar ouvindo, mas eu quero te dizer que Jesus, ele tem poder para curar qualquer enfermidade. Aqui, em específico, foi uma febre, mas nós sabemos que a febre é um sinal de alguma coisa que está indo em desacordo em nosso organismo. Não é a febre, é apenas um sinal de alerta, que alguma coisa não está indo bem. Então, muitas vezes você toma um remedinho, a febre vai embora, aí depois a febre volta de novo. Você toma um remedinho, a febre vai embora, e muitas vezes alguma enfermidade mais séria vai se agravando e você não sabe. Aí, quando vai fazer os exames, vai ser detectado ali o problema. Isso eu estou me referindo a uma enfermidade física. Mas por que, pastor, enfermidade física? Porque o ser humano, ele é formado de espírito, alma e corpo. Então, muitas vezes, nós estamos com enfermidades em nosso espírito. Enfermidades espirituais, perturbações, demônios, coisas que afligem o nosso espírito, nos oprimem no que diz respeito à parte espiritual que nós temos. E muitas vezes aquela enfermidade ela vem na mente, aquelas enfermidades psicológicas na alma, que também afligem muitas pessoas. E por fim aqui, acabei de mencionar que a enfermidade física, que ela atinge o corpo físico. Então, nós temos que estar atentos. E uma coisa que eu tenho aprendido no decorrer dos anos, que como nós somos espírito, alma e corpo, muitas vezes as doenças manifestam-se ou no espírito, ou na alma, ou no corpo. Então, como nós temos essa formação do homem em espírito, alma e corpo, muitas das vezes as enfermidades, elas acontecem no espírito e depois refletem no corpo. Muitas coisas em nossas vidas, não apenas enfermidades, acontecem dessa forma, porque nós temos um mundo espiritual.
nós vivemos aqui neste mundo terreno, mas temos uma vida espiritual. E se nós estivermos com a nossa vida espiritual de acordo, fazendo a vontade de Deus, como foi ministrado aqui na mensagem de inspiração pela missionária Érica, se nós estivermos no Espírito, se nós não estivermos na carne, mas estivermos com a vida espiritual, fazendo a vontade de Deus, vai se refletir no mundo físico. E aquilo que acontecer no mundo espiritual vai refletir no mundo físico. Se você é uma pessoa espiritualmente equilibrada, se você é uma pessoa espiritualmente bem, se você espiritualmente é uma pessoa alegre, uma pessoa firme, forte, no mundo físico vai se refletir. Você vai ser uma pessoa firme, uma pessoa alegre, uma pessoa bem para toda obra. Mas se por outro lado você for uma pessoa espiritualmente destruída, uma pessoa que não cuida da sua vida espiritual, com certeza vai refletir no seu mundo físico, e você vai ter a vida que você tiver fisicamente, a vida que você tem espiritualmente. Então é isso que eu queria trazer para vocês, e quando eu estava meditando nessa palavra, Deus ele me colocou para estar falando, relatando uma história de uma pessoa que ela, quando criança, ela teve todos os seus sonhos roubados, porque nós sabemos que, infelizmente, nos dias de hoje, os jovens, eles já não sonham tanto como os jovens de antigamente, 30, 40 anos atrás, quando eles tinham a sua parte ali de criança, de adolescente, mas quando começava a crescer um pouquinho, ele já começava a sonhar: eu vou querer ter uma família, eu vou querer estudar, eu vou querer trabalhar, vou querer casar, vou querer ter filhos, vou querer constituir uma família. Hoje, nos dias de hoje, infelizmente, os valores estão sendo trocados e os jovens não querem mais constituir família, e muitas vezes, quando constitui família, o filho tem que cuidar de um filho, um pai que não está presente, e uma bagunça toda, aí a avó tem que ser mãe, aí vira aquela bagunça que nós, infelizmente, nós temos presenciado muito. Mas essa não é a vontade de Deus. Mas, infelizmente, o ser humano, ele atua da forma que ele quer. Como nós somos livres, nós temos a liberdade para poder vivermos da maneira que nós escolhermos viver. Só que nós sabemos que na Bíblia diz que tudo que o homem semear, isso vai ceifar. Tudo que nós plantarmos, a maneira que nós plantarmos, vai ser o futuro que nós estaremos colhendo. Então, se nós plantarmos as coisas tudo de acordo, tudo certinho, como diz a palavra do Senhor, quando nós estivermos mais velhos, quando lá no futuro formos fazer a nossa colheita vai ser proporcionalmente àquilo que nós plantamos. Então eu anotei aqui, porque é uma história muito grande, uma história muito interessante, eu gostaria que você prestasse muita atenção. Então, ele tinha os sonhos, mas aos 11 anos de idade, começa essa mudança, começa essa história. Então, após esse ainda jovem, ele ter ido à escola pela manhã, ele volta para casa, como fazia todos os dias, e ele vai ao almoço. Aí, depois de um tempo, ele tinha um vizinho amigo dele, e esse vizinho fala: vamos lá jogar fliperama. E esse jovem, ele pega e vai com o seu amigo jogar fliperama. E ali começa a história deste jovem, hoje adulto, mas ainda jovem, ali nos anos 80, aproximadamente 83, 82, ali, mais ou menos essa época. Então ali começa essa história. Ele foi ali para jogar fliperama com um amigo dele, e de repente ele passa mal. Foi levado a um hospital com urgência. A mãe dele foi avisada, e ela saiu correndo para ir até o hospital, porque o filho dela estava passando muito mal, e a mãe desse jovem, ela trabalhava à noite, então ela estava descansando, aí avisaram ela, e ela sai correndo, não tinha telefone,
foi avisada para ela. E ela sai correndo até o hospital. Então, dali começa a situação difícil para esse jovem. Porque aí começa 2, 3 vezes, 2, 3, 4 vezes por semana, ele tem que ser levado às pressas ao hospital, passando mal. Então, ali começa uma história difícil. Aí ele ficava um tempo lá, era medicado, voltava para casa. Começa ali, então, a mãe daquele jovem, toda preocupada, ela começa a correr atrás dos médicos, dos hospitais, aí começa a fazer resultados, ou melhor, exames, e os resultados não apareciam nada de enfermidade. Tinha a enfermidade, mas não aparecia nos exames e não tinha uma resposta. Não tinha algo que pudesse ser feito. Então, começam as corridas fora da capital para fazer exames, onde falavam que tinham os médicos mais qualificados. A mãe desse rapaz, na época, levou ele, ficou sabendo que em Ribeirão Preto tinha um médico que era o especialista naquela enfermidade. E leva até aquele homem e gasta o dinheiro que não tinha e faz exame e nada é resolvido. Vai passando o tempo, vão passando-se os anos, aí falam que em Santo André, aqui na Grande São Paulo, havia também um hospital ali, que havia um médico que atendia particular. Aí marca consulta particular com este médico, um médico renomado em sua especialidade. Aí o que acontece? Ali com aquele médico, um médico muito conceituado, ali começa uma outra etapa na vida desse rapaz. O que acontece ali? Além dos problemas de saúde que ele tinha, agora começam os problemas psicológicos, na mente, na alma, porque aquele médico, ele começa a lançar muitas palavras de peso. Aquele médico, ele conseguiu falar coisas que aquele jovem absorveu aquelas palavras do médico. Ia de encontro a tudo o que ele sonhava. Que o sonho dele era o quê? Era poder constituir família, trabalhar, estudar, e etc. e tal. E, de repente, aquele médico fala que nada poderia ser feito devido àquela situação. Então, o que aquele médico ele fez? Além de não resolver o problema, ele trouxe um outro problema para aquele rapaz, o levando a uma depressão, onde aquele rapaz começou a ter problemas e por 3 meses ele se tranca no quarto e não vai para lugar nenhum, perde ali 1 ano de estudo, porque ele ficou 3 meses sem ir para a escola, não saía de casa para nada, e naquela época a escola, se você tivesse muitas faltas, você perdia o ano. Ele tinha medo de sair de casa, tinha medo de tudo, ou seja, tudo aquilo que foi lançado lá na sua mente, ele recebeu aquelas palavras e não soube administrar, na época, a situação muito novo, estava ali aproximadamente com seus 14 para 15 anos, mais ou menos. E o que acontece? Os meses foram passando e um dia determinado, foi mais ou menos em época assim, de festas, épocas de final de ano, Natal, Ano Novo. Ele não soube precisamente me detalhar, mas foi mais ou menos nessas épocas. Esse problema se agravou de uma maneira que a família dele é uma família católica. Inclusive ele havia feito primeira comunhão, ele frequentava as missas, tomava ali a hóstia, ele era um católico assíduo. Mas ele, devido às circunstâncias, até deixou de frequentar, porque ele não tinha condições. Aí, de repente, o que acontece? Aquela família, ela vê que a situação
estava se agravando muito, e no desespero de um desses dias de problema, chamou um pastor evangélico. Ali começa a mudar toda aquela situação, porque aquele pastor evangélico nem conhecia a família, nada, ele foi chamado através de um amigo, e ele foi lá naquela casa, e ele foi e orou por aquele jovem, já adolescente, e ora pela vida dele, e ali ele começa a melhorar, começa a ficar bom, e aquela família decidiu a estar indo para a igreja. Aquela família, a família daquele jovem, para até apoiá-lo, né, naquela situação. Aí a família começa a ir para a igreja, aí o jovem vai melhorando, aí já encontra um tratamento adequado, e se batizam, começa a ter um tempo, um momento de buscar a Deus. Pois bem, se tornam crentes. Na época, crente, né? Porque hoje as palavras são diferentes. A pessoa é gospel, a pessoa é cristã, mas na época era crente, agora virou crente. E aquela família começaram a ir para aquela igreja, e de repente aquela depressão daquele moço já não tinha mais, já foi embora. E ele começa a viver uma vida normal, fazendo os tratamentos devidos, mas começa a viver uma vida normal, envolvendo com as coisas da igreja, aquela igreja, uma igreja grande, bonita, e ele se envolve com aquela igreja, com os jovens, e naquela igreja tinha ministério, tinha mocidade, tinha peça de teatro, ele se envolvia com a parte de teatro, parte de música. Então ele foi se envolvendo ali com aqueles outros jovens, um pouco mais velho que ele, um pouco mais novo, e ele começa ali uma vida com Deus. Aí, quando ele começa uma vida com Deus, ele volta a sonhar novamente. Porque até então, um pouco antes, o sonho dele tinha acabado todos. Mas quando ele começa a andar com Deus, começa a ir para a igreja, quando ele se torna um cristão, o sonho dele começa a voltar. Deus começa a trazer à memória dele aquele sonho que seria possível se tornar realidade. Qual era o sonho? Trabalhar, estudar, ter família, esposas, filhos. E Deus começa a ajudar aquele rapaz. 17, 18 anos, ele já começa a mudar. 20, vão passando-se os anos. E ele começa a trilhar o caminho. E Deus, com a ajuda de Deus, ele começa a construir os seus sonhos. Mas, de repente, as coisas lá na igreja, onde ele estava, já era uma outra igreja mais próxima da casa dele. Aí ele começou a ver algumas coisas diferentes dentro da igreja. Mas, na verdade, não era a igreja que estava diferente. Na verdade, era ele que estava diferente. Mas como ele era muito imaturo, ele foi se esfriando na fé e não foi percebendo. Quando ele percebeu, ele já estava fora da igreja. Já estava fora dos caminhos de Deus. E continuou trilhando a vida dele. Mas nós sabemos, quando Deus tem promessas, quando Deus tem propósito para a vida, elas vão acontecer. Pode passar o tempo que for. Deus, ele vai fazer para que o nome do Senhor seja louvado, exaltado e glorificado. E esse moço, esse homem jovem, ele já começa a se afastar de Deus, está fora dos caminhos do Senhor, e ele ficou alguns anos fora. Quebrou a cara, quase morreu, ou melhor, quase tirou a sua vida, quase atentou-se para a sua vida, tentou tirar a vida, mas Deus não permitiu, porque Deus tinha algo para a vida dele. Por mais que ele quis interromper, mas Deus foi tão misericordioso que Deus o poupou, porque a promessa de Deus tinha que se cumprir na vida
daquele rapaz. Então, depois de um tempo, ele volta para os caminhos de Deus. Porque enquanto ele estava fora, ele sempre falava, eu preciso voltar, mas ele não tinha força. Preparava tudo para ir para a igreja. Na hora de ir para a igreja, aparecia algum empecilho. E é dessa forma que acontece. Quando a pessoa está fora, por mais que tenha dentro dela ali o desejo, sempre aparece alguma coisa mais forte do que ela para impedir. Mas aquele jovem, Deus, ele teve misericórdia dele, porque depois de um tempo ele voltou para os caminhos do Senhor e começou do zero novamente. Começou do zero. Só que ele começa com um agravante. Porque quando ele entra na igreja, ele não tinha vício. Tinha problemas, não tinha vício. Quando ele sai da igreja, ele também não tinha vício. Mas no mundo, ele adquiriu vícios. E quando ele volta com aquele vício. E não foi fácil para ele se libertar daquele vício. Mas um belo de um dia, como Deus tinha um propósito para a vida daquele jovem, um belo de um dia ele está no culto, com o seu vício e tudo. Muitas vezes as pessoas deixam de ser abençoadas porque elas têm algumas dificuldades em sua vida. Ela fala, quando eu tiver boazinha, quando eu não tiver mais nada disso, eu volto para a igreja. Aí está o grande erro. Tem que estar na casa de Deus do jeito que você está. A transformação, quem vai fazer é Deus. Aquele jovem, ele aprendeu que a igreja é um hospital. E o hospital, vai no hospital quem é doente. Jesus, ele disse isso. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu vim para os enfermos. Os doentes precisam de Jesus. Então, os viciados, os que têm problemas, que precisam de estar na casa do Senhor, buscando ao Senhor. Então ele continuou na igreja. Antes de chegar da igreja, ele jogava o cigarro fora e chupava a bala. Quando acabava o culto, que ele pegava o carro, a primeira coisa era acender o cigarro. Mas ele não deixou de estar ouvindo a palavra. Porque o que liberta é a palavra. O que traz fé é a palavra. O que transforma é a palavra. Mas um belo de um dia, um sábado à tarde, chuvoso, frio, chega um pastor e começa a ministrar a palavra. E aquela palavra começa a entrar dentro daquele rapaz. E a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. E após o término daquele culto, aquele homem que estava um tanto resfriado, ele estava pregando com dificuldades para falar, ele já tinha uma certa idade. Mas aquele jovem estava naquele culto, ele sentiu que aquela noite de sábado seria a noite da sua libertação. E ele chega no final do culto para o seu pastor e fala, pastor, eu estou sentindo que hoje é o dia da minha libertação, que Deus, ele quer me libertar hoje, através da vida desse homem. Aí esse homem, como acabou o culto, ele não estava meio resfriado, ele pegou e saiu rapidamente, estava garoando, ele morava longe da igreja na época, e aquele homem estava saindo ali devagarzinho da porta da igreja, e o pastor daquela igreja disse assim para aquele jovem, ah lá, a bênção, está saindo, está indo embora, corre atrás dela. E aquele jovem correu, chegou até aquele pastor, o pastor já estava com o corpo fora da igreja. E ele explicou a situação para aquele pastor. E aquele pastor virou, entrou ali no fundo da igreja e falou para aquele jovem, você crê que Deus tem poder para te libertar, está te libertando agora? E aquele jovem disse, eu creio. Aquele homem colocou a mão na cabeça dele e falou, então receba em nome de Jesus. Virou as costas e foi embora. Daquele dia em diante, aquele jovem nunca mais teve vontade de colocar um cigarro na boca. Ele foi liberto instantaneamente. E ele me dizia que ele sonhava que ia colocar um cigarro na boca, ele jogava no chão, eu não aceito, em nome de Jesus. Então ele recebeu uma libertação.
Mas onde que ele estava? Dentro da igreja, ouvindo a palavra. E a história desse jovem continua, deixa eu continuar aqui, para mim não me perder, que eu fico empolgado com a história desse jovem. Então, esse jovem, ele começa ali e conhece uma moça. E ele conhece aquela moça, e começa ali a namorar. E o sonho dele, Deus começa a trazer novamente o sonho para ele. E ele começa a namorar, já estava trabalhando, tudo, e vai. Aí decide noivar-se, noivou, casou, tudo certinho. Deus preparou todas as coisas. E ele se casa. E o sonho começa a tornar realidade. Porque o estudar, o trabalhar e o casar, isso era sonho. Mas tinha outro sonho. Era o quê? Constituir família. Aí começa a ter os filhos e Deus começa a abençoar e ele começa a se esforçar e ter ministério na igreja, fazer a obra de Deus, ou seja, a promessa de Deus, ela foi cumprida na vida daquele rapaz. O sonho realizado. E agora, já depois de muitos anos, ele já é um homem que serve a Deus. Desde aquela época ele continuou servindo a Deus, com a sua família, fazendo a obra de Deus. Qual que é o nome desse homem? Ele me disse que o nome dele não importava. Ele me disse o seguinte: na Bíblia tem muitos anônimos, que Deus fez milagres, mas não relatou nomes, não deixou nomes nenhum. Ele até brincou comigo, ele falou, possa ser que um dia essa história, ela se torne um livro. Eu falei, que Deus te abençoe, que possa se cumprir na tua vida. E ele falou, porque na Bíblia havia uma mulher que 12 anos com fluxo de sangue, e aquela mulher foi curada, e na Bíblia não estava mostrando o nome dela. Ela é conhecida como a mulher do fluxo de sangue. A Bíblia também fala que tinha um homem endemoniado, um gadareno. Gadareno por quê? Porque ele era da cidade de Gadara. Então a Bíblia também não fala o nome dele. Mas aquele homem foi liberto. Fala de uma mulher também, a mulher samaritana. Ela era chamada mulher samaritana porque ela era samaritana, nascida em Samaria, mas a Bíblia não fala o nome dela. Mas ela foi uma grande mulher, porque após ela ter um encontro com Jesus, ela foi pregar, ela foi falar de Jesus para os seus vizinhos, parentes, e falar do que Jesus havia feito na vida dela. Mas o nome dela não tem. O texto que nós acabamos de ler aqui da sogra de Pedro, também não fala o nome dessa mulher. Se era Maria, se era Joana, não fala. Fala assim, a sogra de Pedro. Aquele carcereiro que Paulo e Silas oram pela vida dele, vão até na casa dele, e todos ali se convertem, todos aceitam Jesus ali em a grande salvação, também não tem o nome, fala o carcereiro. Os 10 leprosos, nem o que voltou a agradecer tinha o nome, só fala que ele era estrangeiro. Então não importa o nome da pessoa, não importa a identidade da pessoa, o importante é aquilo que Deus fez na vida daquela pessoa. E se ele fez, ele pode fazer na tua vida, que você está me ouvindo aí do outro lado. Você que entrou aí, que te passaram o link do YouTube, e você está ouvindo essa ministração, essa pessoa pode ser você, que esteja passando por situações semelhantes à daquele rapaz, hoje um homem. Possa ser que você se encaixe naquela situação, porque não importa o nome, mas sim o milagre e a história, porque a história, ela não é apagada. A história, ela fica,
Então, o que eu quero trazer para você que está nessa manhã de domingo aqui, presencialmente no nosso culto no Skype, você que está aí pelo YouTube, que você te mandaram o link da Igreja de Deus em Cristo Peniel e você começou a assistir esse culto, o que eu quero te dizer, eu quero falar e trazer para vocês que estão ouvindo essa história de milagres. É o seguinte, para Deus não há impossível. Nós cremos num Deus que não existe essa palavra impossível, porque diz a Bíblia, tudo é possível àquele que crê. Então, se você crê, Deus vai fazer o impossível. Ele disse isso para as irmãs de um defunto de 4 dias, defunto este chamado Lázaro, e essas irmãs Marta e Maria. Ele disse, se você crê, você verás a glória de Deus. E o irmão dela, que já cheirava mal, numa sepultura, quando foi tirada a pedra, aquele jovem sai ali, vivo, todo enrolado em lençóis, mas vivo. Ou seja, 4 dias numa sepultura. E com uma palavra de Jesus, aquela pessoa sai andando. Então, se creres, verás a glória de Deus. Porque aquele que prometeu, meu irmão, minha irmã, minha amiga, meu amigo que está ouvindo essa palavra, aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Deus não deixa as coisas pela metade. Deus começa e Deus termina. O problema é que existem tempos e tempos. Existem milagres que acontecem instantaneamente. Existem curas que demoram um tempo maior. Existem situações na vida da pessoa que em semanas é resolvidas. Existem situações que custam anos. Situações familiares, situações sentimentais, espirituais, situações financeiras. Todos são problemas que muitas vezes enfrentamos em nossa vida, mas nós sabemos que o Deus Todo-Poderoso, Ele vai agir e Ele vai entrar com providência na tua vida e na minha vida, porque eu preciso todos os dias de um milagre na minha vida. Porque não importa o problema, não importa a dificuldade, seja ela qual for, o nosso Deus, Ele é poderoso e Ele vai fazer como Ele fez na vida daquele jovem, daquele homem, que foi relatada essa história nesta manhã do dia 6 de setembro de 2020. O que aconteceu já fazem alguns anos, mas não importa. O importante é que aconteceu na vida dele e pode acontecer na tua vida também. Basta você crer, basta você se entregar a Jesus. Como disse aqui na inspiração a missionária Érica Camargo, basta você ter uma vida no Espírito e não andar fazendo os desejos da carne. Basta você, ao invés de você ser qualquer coisa, seja luz, não seja trevas. Seja sal para poder dar tempero à vida das outras pessoas. E poder fazer o diferencial. Porque essa, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, essa é a vontade de Deus para a tua vida, para a minha vida, para a vida de todo aquele que nasce. Porque Deus, quando Ele forma o homem, quando Ele cria o homem, Ele criou o homem para ter uma vida plena, para ter uma vida abençoada, para ter uma vida próspera, para ter uma vida sem enfermidade, para ter uma vida sem problemas. Mas nós, o ser humano, ele vai atrás do problema.
ele busca para si os problemas, muitas vezes busca para si uma enfermidade física, fazendo o quê? Tendo uma vida desregrada. Muitas vezes acontecem coisas em nossas vidas que nós mesmos procuramos. Existem coisas que acontecem naturalmente, mas existem coisas que a gente procura. Às vezes a gente vê algum acontecido na televisão, poxa vida, olha, morreu tão jovem, olha que fatalidade. Ele estava lá no bar, era 2 horas da manhã, e passaram os motoqueiros e atiraram, e todo mundo morreu, mas ele não tinha nada de errado. Mas o que ele estava fazendo 2 horas da manhã num bar? Se ele estivesse na casa dele, não teria acontecido aquilo com ele. Então, muitas vezes as pessoas vão atrás e as fatalidades acontecem. É claro que existem situações, N situações, mas muitas coisas eu e você podemos evitar. Nós podemos deixar de fazer algumas coisas. Eu vou comer 1 quilo de açúcar por dia. Aí você vai passar no médico, está com a sua diabetes 400, 500 estourando. Aí você tem um problema. Aí você tem um problema, começa formigamento na perna. Aí tem que cortar a perna. Aí tem que cortar braço. E fica aí numa cadeira de roda. Aí você fala, ai meu Deus, mas quem que quis fazer tudo isso? Era vontade de Deus que você comesse 1 quilo de açúcar? Eu estou exemplificando. Era vontade de Deus que você pegasse e fizesse coisas desregradas? Não era vontade de Deus. Mas você quis fazer. Deus não impediu, Deus não foi lá e tirou os doces de você. Você não pode, você é proibido. Não! A Bíblia diz que todas as coisas nos são lícitas, até comer demasiadamente. Onde a Bíblia diz que a glutonaria é pecado, o glutão, aquele que come, tá passando mal e continua comendo, tá passando mal e continua comendo, aí depois vomita tudo. Isso é um pecado. E muita gente fala, não tem. Tem a ver sim, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga. Nós temos que ter uma vida regrada em todas as áreas das nossas vidas. Na saúde, principalmente na vida espiritual. Tem que ter uma vida regrada. Tem que manter o seu espírito forte. E como eu posso fazer isso? Ouvindo uma palavra de Deus. Como que eu posso ter uma vida regrada na minha alma? É ouvindo pessoas boas. Não ouvindo por palavras, de qualquer palavra. Tomar cuidado daquilo que ouvimos. Tomar cuidado com quem nós andamos. E no físico. É ter bons hábitos. Apenas isso. Aí você fala, a pessoa vive até 90 anos porque ela tem dinheiro. Realmente. Mas ela tem dinheiro, ela se cuida. Ela tenta ter os bons hábitos para poder o quê? Viver melhor e ter uma velhice boa. Porque não adianta nada a pessoa viver 80 anos e 30 deles numa cama. Não adianta. É melhor viver 70 e estar ali firminho, ali, fortinho ali. Mas como você vai conseguir isso? É você pegando e, quando o mais cedo possível, começar a se policiar naquilo que você come, naquilo que você não come, no exercício que você faz, naquilo que você não faz. Então, tudo isso aí que eu falei são coisas que dependem, na sua maioria, de mim e de você que está ouvindo. Então, que Deus ele possa te abençoar grandemente, abrir a tua mente, abrir o teu coração, para que você possa entender as coisas do Espírito. Que Deus, em Cristo, possa abençoar a tua vida poderosamente. Cada um de vocês que estão ouvindo, que ainda vão ouvir pelo YouTube, que Deus abençoe a tua vida. Creia, Deus, ele é poderoso. Não desista. Persevere. Deus vai fazer na tua vida, não importa o tempo. Pois o tempo
pertence a Deus. Que você possa ficar com essa palavra dentro do seu coração. Não importa o tipo de problema, o tipo de dificuldade, o tipo de enfermidade. O nosso Deus, ele tem poder para mudar situações. Ele tem poder para você voltar a sonhar novamente. Escute bem isso, preste muita atenção. Ele tem poder para fazer você sonhar novamente. E os seus sonhos se tornarem uma realidade na tua vida. Como Deus fez na vida daquele rapaz que eu acabei de ler aqui o depoimento dele. O testemunho dele. Deus, ele pode fazer na tua vida. Receba no teu espírito esta palavra. Mas antes de encerrar, eu quero orar pela tua vida. Eu peço que, se for possível, você feche seus olhos e coloque as mãos no seu coração. Que eu quero pedir para que Deus possa estar visitando a tua vida nesse momento. Para que Deus possa estar trabalhando na tua vida. Para que Deus possa estar trabalhando na sua vida espiritual, na sua vida sentimental, na sua vida física, te trazendo cura, te trazendo libertação, em nome de Jesus, Senhor, neste momento, Pai. Eu quero apresentar diante de Ti, ó Deus, a cada uma dessas pessoas, ó Senhor, que estão ouvindo esta palavra, que, Senhor, dedicaram um tempinho para o Senhor, para poder ouvir esta palavra, Senhor. Que da mesma forma, Deus poderoso e tremendo, que o Senhor fizeste na vida daquele rapaz, que nós falamos aqui nesta manhã, que o Senhor transformou a vida dele, que o Senhor fez ele voltar a sonhar, e os sonhos dele, no tempo que foi passando, o Senhor fez tornar realidade, que o Senhor possa visitar a cada um desses que estão ouvindo esta palavra, cada irmão, cada irmã, cada amigo, cada amiga que está ouvindo esta palavra, no horário que for, no tempo que for, na situação que estiver passando, Senhor, entra com providência na vida, Pai, vá trabalhando poderosamente, Senhor, porque nós vimos através desta palavra que o Senhor visita aquela mulher ali, a sogra de Pedro, e o Senhor cura aquela mulher. Nós vimos aqui que o Senhor cura aquele jovem, aquele homem, transforma a vida dele, traz os sonhos, traz ele novamente a voltar a sonhar. Cumpra isso na vida de cada um desses, Pai, que estão ouvindo a sua palavra. Oh, Deus, vai entrando no coração. Oh, meu Pai, vá trazendo, Senhor, aleluia, refrigério. Vá trazendo, Deus, uma transformação. Vá curando neste momento, em nome de Jesus. Vá curando o espírito, vá curando a alma, vá curando o corpo. Vá trazendo, Pai, libertação. Em nome de Jesus Cristo, eu oro nesta hora, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, para a glória de Deus, que Deus abençoe poderosamente a tua vida, em nome de Jesus. Graças a Deus, obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus, que Deus abençoe. Amém, pastor, por essa palavra. Que Deus abençoe sua vida. Eu creio que edificou muitas vidas nessa manhã, vai edificar vidas das pessoas que vão estar ouvindo essa palavra, porque eu creio que tudo tem um propósito, como foi dito nessa manhã, e o Senhor, ele está no controle de tudo das nossas vidas. Louva a Deus pela vida de cada irmão nessa manhã, pelos cooperadores, pelo elder, pelos pastores, pelas missionárias, por todos que colocaram essa manhã como primícia na sua vida, para estar se alimentando da palavra de Deus. Eu creio que o nosso café da manhã, aos domingos, é o melhor que temos, que é o café da manhã da palavra de Deus. O bom dia ao Espírito Santo de Deus, que está aqui nessa manhã, nos tratando, nos curando, para que nós podemos iniciar mais uma semana na presença do nosso Deus, que é um alimento para a nossa alma, para o nosso espírito, um fortalecimento para nossas vidas, para nós enfrentarmos
os nossos dia a dia, a cada dia, no seu trabalho, na sua casa, com seus filhos, com seus parentes, com as pessoas que estão à sua volta. E o Senhor, ele vai nos ajudando a cada dia nos manter de pé, porque as lutas elas vêm, mas o Senhor nos ajuda com a sua palavra, com o seu Espírito, nos ajudando a cada dia, nos curando, né, igreja? Porque nós precisamos de cura todos os dias nós precisamos ser curados, né, pastor? E de que maneira que nós somos curados? Através da palavra. Aqueles que não sonham mais passam a sonhar por causa do quê? Por causa da palavra de Deus. A palavra de Deus é um incentivo para a nossa alma e para o nosso espírito. Nós já estamos terminando este culto nessa manhã. Eu quero desde já pedir a bênção de Deus por cada um de vocês, irmãos. E eu creio em nome de Jesus que nós logo, logo estaremos na casa do Senhor, ali adorando e glorificando e exaltando o nome dEle, e podermos nos abraçar, podermos tomar um café da manhã junto após os cultos, como nós fazíamos, aquela comunhão muito gostosa que nós tínhamos na casa do Senhor, mas eu creio que não vai faltar essa oportunidade. Deus está já no controle de toda essa pandemia aí, em nome de Jesus. Muitas pessoas estão sendo curadas, muitas pessoas estão alcançando a bênção de Deus, muitas pessoas estão voltando, né? Mas nós vamos voltar no tempo certo, na hora certa, em nome de Jesus, amém? Eu gostaria que os irmãos estendessem as suas mãos para cá, vou dar a bênção apostólica, e que Deus abençoe. O amor de Deus, a graça bendita, o consolo, o fortalecimento do Espírito Santo, seja sobre todos até aqui, hoje, até a vinda do nosso Senhor Jesus, o nosso Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, e que os irmãos fiquem em paz, em nome de Jesus, que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém, irmãos? Um bom dia, e que vocês